Pastor João me avisou ontem, meus queridos, eu confesso que por hoje eu não esperava, hoje. Mas nós somos obreiros do Senhor e nós temos que estar preparados para toda e qualquer situação. Todo mundo acompanhou o carnaval, amém? Não? Não? Poxa vida. Não viu as escolas, não? Poxa vida. Tá bom. Que bênção, né? Meus queridos, eu vou falar sobre carnaval hoje. Né? Nós vamos falar hoje também sobre carnaval. Eu não sei quem está na mídia, não sei se o Lucas está lá, mas se tiver, hoje está transmitindo online também, dá um pisca aí se estiver transmitindo online. O Lucas está lá, né? Tá bom. Lucas, se possível, pega bem hoje tudo que eu vou dizer, porque eu quero depois colocar essa parte lá em cortes, eu vou fazer centenas de cortes e vou pedir para todos vocês compartilharem nas mídias sociais. Eu vou fazer uma defesa do Evangelho do Senhor. Nós vamos falar sobre carnaval, sim, mas nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com o mundo nos afrontando. E eu gostaria de passar em alguns trechos bíblicos e falar um pouquinho. Eu peço perdão a você antecipadamente, porque talvez vai ser um pouco filosófico demais. Mas eu preciso dizer. Então, por favor, se esforça comigo. Se tem uma caneta, um papel, toma nota, mas depois do culto, quando eu chegar em casa, eu passei em casa rapidinho só para comer alguma coisa, eu estava com muita fome. Mas quando eu voltar para casa, eu vou enviar o resumo desse bate-papo de hoje lá no grupo da igreja, amém? Mas não espera lá. Vamos desenvolver um raciocínio junto. Porque se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar positivamente, que a gente pode ter prazer, é que tudo que há de bom na humanidade, tudo que há de bom na civilidade, nasceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou antes dele, nasceu no Éden, quando Deus criou homem e mulher, criou todas as demais coisas e disse, domine. Deus criou um reino perfeito e nos colocou para que estivéssemos nele. Em algum momento o homem falhou e se fez necessário sair do que era perfeito, porque aonde há imperfeição não combina com a perfeição. A Bíblia relata a história de um homem de Deus no Antigo Testamento que ele quis ver Deus. E alguns dizem que ele viu Deus, né, pastor? Mas ele viu Deus ou ele só viu a glória de Deus? E só a glória do Pai, do autor de toda bondade, aonde não há sombra de variação, não há dúvida, não há maldade, só a glória desse Deus. Nem foi toda a glória, foi só um pedacinho dela, fez com que ele perdesse os seus sentidos. Tudo que há de bom nasceu no coração de Deus. E nós, igreja do Senhor, somos portadores da mensagem de Deus. Uma mensagem de bondade, de retidão de caráter, uma bondade de diferenciação do mundo. O mundo hoje tenta nos caracterizar como arcaicos, como enlatados. E agora me referindo especificamente a uma determinada escola de samba do Rio de Janeiro, que foi inclusive, caiu para segunda divisão, terceira divisão, não entendo como essas coisas funcionam e também não quero saber, mas foi bom saber que ela foi rebaixada. Ela fez uma sátira com a igreja do Senhor também, não somente com a igreja do Senhor. A ideia ali foi tratar com os conservadores. E nem todo conservador é igreja, e nem toda igreja é conservadora.
Mas o objetivo não foi atingir os conservadores de um modo geral, porque colocaram inclusive o padrão de família tradicional. E o padrão de família tradicional, Lucas, pega essa aí, tá? O padrão de família tradicional, de acordo com a palavra de Deus, é homem, mulher e a sua prole. Ponto final. E quem quiser se morder de raiva, morda-se. Mas foi assim que Deus fez. Homem e mulher, macho e fêmea os criou, fazendo com que um dependesse do outro, para que fosse pleno e completo, de forma que homem com homem não gera vida, e mulher com mulher não gera vida. Para que haja vida, é homem com mulher e mulher com homem, porque foi assim que Deus fez. A natureza é assim e vai continuar sendo assim até a volta do Criador. Aleluia! Discordem quem quiser discordar. É um problema pessoal de cada um. Nós não temos que discutir e não precisamos. Na sua privacidade, cada um pense o que quiser. Na igreja do Senhor, temos liberdade para dizer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Um sem o outro não dá vida. Um com o outro se complementa e se torna uma só carne, uma simbiose perfeita. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos dizer isso sem sombra de dúvida. Nós precisamos exalar isso ao mundo, para que eles entendam que nós não estamos de brincadeira. E ainda que os homens criem leis para querer nos calar a boca. Graças ao bom Deus, pelo menos aqui no Brasil, nós ainda temos uma Constituição que nos permite pregar o Evangelho em cima de um templo como esse, de livre e espontânea vontade, sem temer. Mas, quando os tiranos se levantam, aí é que mora o problema. Então vamos para a Bíblia. Antes de tudo, eu quero embasar todo o meu bate-papo de hoje em alguns textos bíblicos. E eu vou pedir a sua ajuda, como você sabe. Cadê? Jéssica, dá glória aí da Argentina, Jéssica. Para de mandar mensagem para mim agora. Isso é a hora da Jéssica mandar mensagem para mim? Não é, né? Provérbios 23, 10 e 11. Meu pastor Davi, por gentileza, o senhor pode deixar afiado Provérbios 23, 10 e 11? Aline, Provérbios 22, 28. Pode ser? Isso. Dani, pode ser Mateus 5, 17 ao 19? Mateus 5, do 17 ao 19. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, quem pode? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, nós vamos usar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Rafael Testamento, falando a respeito de Jesus, Paulo Testamento a respeito de Jesus, nós vamos falar de Bíblia aqui. Segunda Tessalonicenses, nosso irmão Alan, 2,15. 1 Timóteo 6,20, quem pode? 1 Timóteo 6,20? Tá. Então vamos lá, primeiro Provérbios 22, 28. Não. Tá com a Aline, né? 23, né? Vai no 22 primeiro, Aline. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Não removas os limites. Perceba o termo. Não remova tudo. É isso que está dizendo? Não remova tudo, é isso que está dizendo? Não. Não remova os Limites. limites. Palavra importante. Quando você impõe alguma coisa para uma criança, uma barreira,
para que ela não se machuque, não é um limite. Deus nos conhece muito bem e impõe limites para que nós não nos despedacemos. Pastor? 23, 10, 11. Não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Não removas. Mateus 5, 17 ao 19. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Primeiro ele começa dizendo assim que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Por quê? Tem uma lógica. Porque ninguém era capaz de cumprir aquela lei. Somente um veio e cumpriu aquela lei. E aí daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, a capacidade do homem e da mulher em cumprir ou não a lei. Nós somos especialistas em quebrar as regras, né? Em não seguir a lei ou o que é bom. Nós somos especialistas nisso. E por isso o Senhor nos impõe limites, porque senão a gente literalmente se despedaça. Vamos lá em 2 Tessalonicenses 2:15. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Guardem aquelas mensagens que ensinamos a vocês, tanto o presente quanto na nossa carta. Guardem as mensagens de hoje também, por favor. 1 Timóteo 6:20. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam de seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Timóteo, não deixe. 1 Timóteo 6:20, leia de novo, por gentileza. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam de seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Obrigado. Sabe como eu vejo essa última fala? Jesus olhando, Deus olhando, Paulo olhando para Timóteo, a carta de Paulo, ele dizendo assim: Timóteo, não fica trocando ideias, que não dá ibope. Eu vou errar na gramática, viu, Jéssica? Eu vou errar muito na gramática, porque eu estou um pouco emocionado. Eu estou emocionado, Jéssica, então não fica mandando mensagem para mim, tá? Meu irmão, eu confesso que eu estou emocionado, mas hoje eu estou emocionado no bom sentido. Às vezes é necessário que algumas coisas aconteçam para nos comover, mexer com o nosso lado apologético. Aline, sabe qual que é o lado apologético? É aquele lado guerreiro. Estou louco por uma confusão agora, sabe? Estou doido para arranjar uma confusão e aquilo começa a me deixar felizão. E aquilo me instigou. Me instigou ao ver tirarem sarro da igreja do Senhor. Porque o contexto foi esse. Não foi simplesmente falar de um costume conservador. Foi quem, como dissesse assim, seus retrógrados, seus velhos, vocês estão indo tudo em decadência, ultrapassados. Aí eu vejo Paulo orientando Timóteo, porque Paulo era um homem estudioso demais. Paulo era poliglota. He can speak English and many other things, other language. Ele poderia falar diversos idiomas. Então alguém poderia olhar para ele e falar: mas você é um pobre, você é um qualquer. Não, era Paulo. Paulo só estudou aos pés de Gamaliel.
que era um dos professores mais top da época. Fariseu de fariseu, estudioso, homem sábio. Paulo olha para Timóteo e diz o quê? Timóteo, não dá ibope, Timóteo. Era como se Paulo olhasse para mim hoje, eu bravo, louco para arranjar uma confusão, e Paulo dissesse assim, Rafa, não dá ibope para esse povo, Rafa. Você vai perder sua saúde, sua vida com esses displicentes, com esses desconhecedores, nem viver o que nós vivemos, eles vivem. Nunca tocaram, nunca sentiram, falam do que não conhecem. Acham que toda igreja é interesseira, focada em dinheiro. Vem aqui e pede para ver o caixa da igreja, para ver o que é ser igreja de verdade. Então, Paulo estava olhando para Timóteo e dizendo, ó, permaneça firme, não se estressa não. Essa palavra também é para nós hoje. Se o mundo se levanta contra ti, não dá ouvidos não. Segue firme na palavra que o Senhor tem lhe dito desde o princípio de tudo. Bom, o ataque foi sobre os conservadores. Então eu preciso falar, obviamente, do que é ser conservador. Alguém chuta? Alguém tem uma sugestão, uma opinião? O que é ser conservador? Quem chuta aí? Quem arriscaria dizer alguma coisa? Na latinha. Viver em conserva. Viver na obediência. O que mais? Viver na palavra. Por que alguém põe alimento na lata de conserva? Para conservar. E se não tiver na lata de conserva o alimento? Então, se era para ser algo ruim, acabou que se tornou algo bom. E aí, por isso que eu peguei a latinha de conserva e coloquei a foto da minha família lá. Eu também sou um enlatado. Eu estou conservando aquela nega cada dia melhor. Né? Depois que ela casou, ficou 10 vezes mais bonita. 50 vezes mais cheirosa. Nós conservamos o que é bom. Mas nem todo cristão é conservador e nem todo conservador é cristão. Eu vou dizer uma coisa muito radical aqui. Jesus não foi conservador, pastor. Não. Aí alguém fala, então ele foi o quê? Progressista? Talvez. Deixa eu causar um nó na cabeça primeiro. Se Jesus não foi conservador, o que ele foi? Depende do ponto de vista. O que é ser conservador? Ser conservador não é uma corrente bíblica, é uma corrente filosófica política. É uma filosofia. A arte do saber, a arte de buscar o conhecimento, é uma forma de pensar sobre o mundo. Então, não é necessariamente um mandamento bíblico. Então, quando eu digo assim, eu sou conservador, eu não estou dizendo que eu estou cumprindo a Bíblia. E eu vou te falar daqui a pouquinho por quê. Eu só estou dizendo que eu procuro manter até certo ponto algumas tradições. Então esse negócio começou lá com Edmund Burke. Edmund Burke, que foi cristão da igreja anglicana, ele desenvolveu toda essa filosofia política com base nas experiências dele. Ora, pois, eu acabei de dizer que ele era cristão anglicano. Quais foram as experiências dele? Bíblica. Qual que é a base de fé dele? Bíblica. E ele desenvolveu todo esse racional. Vamos falar sobre ele. Uma das bases é a prudência. O que o conservadorismo defende? A prudência. E o que é a prudência? A crença de que a sociedade é complexa demais para ser reconstruída do zero com base em teorias abstratas. Estou explicando de onde veio a ideia de conservadorismo, dizendo que não é uma teologia bíblica, mas que a Bíblia pode adentrar esse mundo. Então, a prudência que Edmund Burke, ele descreveu, ele diz assim, ó, a sociedade, e o que é a sociedade? Sou eu, você?
Tem gente aqui hoje que passou um dia daqueles e deve estar com a cabeça a milhão, talvez nem prestando atenção no que eu estou dizendo. E está tudo bem. Tem gente que talvez esteja que nem eu, procurando uma confusão. Aleluia. Tem gente que esteja talvez que nem a minha esposa, felizona da vida, sorridente, que casou comigo. Ô, glória! Cada um de nós temos um jeito, uma forma de pensar, temos um gosto. Um gosta mais de azul, outro de vermelho. Aleluia! Né? Um gosta, não vou falar do time não. Um gosta do Fernandinho, lá, Galileu. O outro gosta da Ana Paula Valadão, chorando. Tá tudo bem. Nós somos seres indivíduos. E o que significa ser indivíduo? Significa que ninguém é igual a ninguém. Pode parecer, mas não é igual. É gêmeo, mas não é igual. E quando cresce dá treta, mesmo sendo gêmeos. Não é igual, indivíduo. Agora pega todo mundo. Irmão, vamos ser verdadeiros. Não vamos falar de sociedade como um todo. Dentro da sua casa, todo ano, o ano inteirinho, está tudo 100%? Não tem um BOzinho? Não dá vontade de pegar a faca nenhuma vez? Não? Nem para cortar o peru, nada? Eu vou confessar o meu pecado, porque eu sou conservador, porque eu entendo que eu preciso de Jesus na minha vida. Porque com a minha capacidade humana, eu não aguento. Às vezes dá vontade de pegar a tesoura assim. Dá. Às vezes dá vontade de pegar uma tesoura, dá vontade de pegar aquela madeira que a Eliane explicou para a gente, que a madeira se transforma, a árvore se transforma na madeira, lembra? Dá vontade de pegar aquela madeira da Eliane. Dá. Porque nós somos seres humanos falhos. E isso dá base porque eu vou dizer na próxima. Então, a primeira ideia é a prudência. Os seres humanos são complexos demais, a sociedade é complexa demais para se mexer nela de forma repentina, abrupta e de qualquer forma baseado em ideias que alguém acha legal. Agora eu acho legal, não pode mais. Se você pega um ovo de determinado tipo de ave na Amazônia, você está cometendo um crime. Se você pega um determinado animal ou um pássaro que está ameaçado de extinção ou alguma coisa, você está cometendo um crime, você vai para a cadeia. Mas tudo bem se matar um bebê no útero da mãe, cortando ele em pedacinhos para fazer, né, aquilo que eu não quero falar e vocês sabem, já entenderam aí que eu não quero dar ibope para isso. Então está tudo bem tirar um feto. Não é melhor usar a camisola? Ou preservativo? É ou não é? Põe preservativo no bicho, ao invés de ficar querendo matar um feto. Essas ideias de que o animal vale mais que o ser humano. Hoje tem pai de pet. Que negócio é esse? Nada contra você cuidar de um animal. Minha esposa e eu, nós temos o Pingo. O nosso Pinguinho. Aleluia. E cuidamos dele como membro da família. Mas eu sou pai do Arthur, eu sou pai da Valentina, eu não sou cachorro para ser pai de pet. Essas conversinhas que nascem por aí, e dá beijo na boca, o cachorro lambe a merda lá, e dá beijo na boca. Que negócio é esse? Essas conversinhas. E a Bíblia vem dizendo que essas práticas, as más práticas corrompem os bons costumes. Então, o conservadorismo, ele vem falando assim, a sociedade pode mudar, mas vamos com calma. Vamos entendendo. É tipo o que está acontecendo na redenção, sabe, pastor? Quando eu, às vezes, vou lá brigar com o senhor, perturbar o senhor. Aí o Davi fala uma coisa que eu tenho certeza que você vai ficar com raiva dele em algum momento. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Rapaz do céu, dá vontade de pegar esse copo, beber essa água. Olha só, prudência, a primeira base do conservadorismo como ideia filosófica é prudência. Vamos comparar com a Bíblia? A Bíblia recomenda prudência, sim ou não?
Então, isso é bom. Segundo ponto do conservadorismo: imperfeição humana. Ele parte do pressuposto de que o ser humano ele é imperfeito e que por mais que ele deseja fazer o bem, pela sua natureza imperfeita depois da queda do homem, obviamente que nesse momento eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de filosofia. O homem é imperfeito, então em algum momento ele vai errar. Por mais que ele tenha boas intenções, ele vai errar. O que nós mais vemos no Congresso brasileiro. Quando a gente olha para o político e você diz, ele tinha tão boas intenções. Tem até um ditado que não precisa repetir, mas você pensou agora, que de boas intenções tem um lugar cheio. Então, a filosofia, quando trata o conservadorismo, ela diz assim, ó, conservadores tendem a acreditar que o ser humano é limitado, que instituições sólidas são necessárias para conter impulsos destrutivos. Platão, ele dizia o seguinte, se você ler a história, a filosofia e esses pensadores como Platão, ele dizia assim, quem tem que governar a sociedade? E aí ele dizia sobre o rei filósofo. Por que ele dizia o rei filósofo? Porque ele parte de uma premissa que todo filósofo, ele está constantemente em busca do saber. Porque isso é filosofia. É a busca incansável pelo saber. Se você é uma pessoa incansável, que está estudando, que está toda hora lendo, buscando, você está filosofando, você está buscando conhecimento. Logo, quem procura conhecimento, a premissa é de que tem capacidade de assumir a liderança de alguma coisa. É ou não é, pastor? O senhor entrou, o senhor hoje é pastor por quê? Porque o senhor não sabe nada? É pela misericórdia, mas, né? É. Deus achou graça em ti, né? Senão já teria tirado, né, não é? É. Então, Platão dizia sobre a figura do rei filósofo. O que é o rei filósofo? É aquele cara que domina muito, que conhece muito, que é muito capaz. Todo mundo olha para ele e fala, ele é capaz. Logo, vamos colocar ele como nosso líder. Aí você vai lá em Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, sim ou não? Tudo lindo, maravilhoso. Quem deu o nome à vaca? O homem. A vaca eu acho que foi a mulher. Eu acho que o homem falou, você é boi, e a mulher, vaca. Aí o homem foi lá, galo, a mulher, galinha. Acho que foi mais ou menos nessa ordem. Mas de qualquer forma, Deus convidou eu e você e falou, domine, dá nome. Dá nome a coqueiro, pé de jaca. Pé de jaca. Pé. Devia ser jaqueira, né? Não tem mangueira, né? Paineira, né? Baleia, peixe-boi, jacaré. Deus chamou e Deus te deu capacidade. Quanta coisa tem no mundo. E Deus falou, dá nome a tudo. Dá nome. Isso é substantivo. Dê nome. O homem e a mulher foi dando nome, foi dando nome, foi dando nome. Oxe. Falei igual a minha filha agora. Oxe. Esse homem e essa mulher que deu nome a tudo, é capaz ou não é capaz? É muito capaz. Esse homem e essa mulher capaz, Deus deu uma ordem. Vocês podem tocar em tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comerás. O que aconteceu? Você pode, eu e você podemos ser os mais capazes, mas ainda assim somos falíveis. Enquanto seres humanos, falhos, pós a desobediência, você pode errar. Homens, não brinquem com mulheres aí fora. Nós podemos errar. Mulheres, não brinquem com fogo amigo. Vocês podem errar. Nós podemos errar. E o rei filósofo que Platão defendia também pode errar. E o conservadorismo, como filosofia, também entende que o homem é falível e que é perigoso. Enquanto aquele homem está com
o juízo pleno, está tudo bem, está tudo funcionando bem. E se de uma hora para outra alguém fazer a cabeça dele, ele virou a casaca? De um rei sábio vira um tirano. De alguém que dava liberdade ao seu povo, agora oprime o teu povo. Basta olhar para o Irã, o quanto aquele povo é oprimido. Bom, isso é a base do conservadorismo. Aí, o conservadorismo também diz o seguinte: a valorização do que passou pelo teste do tempo. 50, Davi? 47? 50? Quanto? 60? 78? Tá. 57? Não, fala a verdade. 57? Pelo amor de Deus, não fica velho, não. O que passou no teste? Pergunta para a Eliane se passou no teste do tempo ou não. Olha as fotos antigas, pede para mim, que eu te dou. Pede as fotos antigas dele. Coisas que passaram no teste do tempo. Vou dar um exemplo. A família. Tem gente que gosta de olhar a família, e muitos desses críticos da família tradicional, sabe por que eles criticam? Porque eles são incapazes de ter uma família bem estruturada. E sabe por que são incapazes? Porque possivelmente não tiveram ensinamento dentro de casa. Foram filhos ou filhas de pais e mães relapsos, não presentes, pessoas que se preocuparam só em trabalhar, não deram atenção aos filhos, não cuidaram, homens brutos, selvagens, boçais, como se fosse o Shrek, até o Shrek é mais delicado, homens que não sabem respeitar a sua mulher, a sua esposa como uma dama, a trata como se fosse um qualquer, com aspereza, indelicadeza. Os filhos vão olhando, vão crescendo, e quando chega na idade matura, diz o seguinte: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe. Eu tenho certeza que muito destas famílias, muito desses jovens progressistas, que criticam famílias tradicionais, foi porque viveram em lares destruídos. E aqui eu preciso dizer, para que isso não se perpetue, nós homens temos que dar o devido carinho, amor e atenção às nossas esposas. Como a Bíblia diz, ela é a menina dos olhos. Vós homens, tratai vossas esposas como Cristo trata a igreja. Cada resposta invertida que você dá para sua esposa, cada agulhada que você dá provocando ela, está em pecado. E está dando mau exemplo e conversinha para os progressistas ficar criticando. A esposa que não dá o devido valor ao marido, a devida honra ao marido, também está falhando. Os dois que não dão atenção aos filhos e acham que é a escola que tem obrigação de ensinar, está errando. Nós precisamos de recuperar os valores familiares. Nós devemos, como homens, pastor Davi, eu preciso tratar aquela minha princesa como minha rainha, minha princesa é a menor. Vocês sabem que foi aniversário dela dia 10, né? Tem que dar parabéns para ela, hein? Dá parabéns para ela. Como eu saí de casa, falei, vou comprar um presente para a nega. Aí eu passei num lugar, não chega nos pés da nega. Fui no outro lugar, muito pouco para a nega. Fui no outro lugar, muito caro para a nega. Voltei no lugar. Se é aqui que eu achei caro, é aqui que eu vou levar. Pedi lá para a vendedora, falei, moça, passa o cartão aí, nem deixa eu ver nada. Segue o jogo. Mas trouxe o presente para a nega. A bicha ficou feliz, pastor. Abriu aquele sorriso que deixa ela mais linda ainda. Precisamos de recuperar essas coisas. Precisamos. E obviamente que isso não veio por acaso. Eu fiquei constrangido com respeito à honra que ela tem me dado. Minha esposa, para mim, nós éramos uma coisa no começo do casamento, no meio do casamento, e agora está 1 milhão de vezes melhor.
Se alguns casamentos estão indo água abaixo, o meu está indo para cima. Glória a Deus. Vamos cuidar das nossas famílias. Eu sinto o maior prazer quando eu vejo a Aline e o Fê na academia todo dia de manhã, cara. Está me motivando. Motivou a Gil começou aí também, eu vou começar o mês que vem com ela. Aleluia! Então nós precisamos ter cuidado com isso. Estou dando um exemplo da família, porque se hoje tem quem fala da família, é porque a referência dele é ruim. Como é que você muda a visão de quem foi criado com essa visão? Como é que você quer que uma pessoa fale com palavras bonitas e eloquentes, se a pessoa foi criada no meio de um ambiente que só falava gíria? Não tem como. Imagina que um jovem nasceu, cresceu e viveu a vida inteira. E aí, mano, certo, parça? É nós que tá, é isso aí. Cara, não vai esperar que ele vai chegar na frente de um juiz, de alguém, e vai, Senhor Meritido. Não vai! É capaz de falar que é de comer isso aí? Não vai! Porque a pessoa não foi criada num ambiente salutar, saudável. Foi criada num ambiente de palavras torpes, de palavras duras. E ela vai replicar aquilo. Nós precisamos quebrar esse vínculo. O vínculo da brutalidade, da aspereza, da estupidez, da ignorância. E a ignorância no sentido de ser bruto mesmo, não no sentido de desconhecimento. Vamos quebrar esse mal. Por que nós vamos quebrar isso? Porque precisamos. O conservadorismo defende instituições. Agora entrando no tópico 2. O primeiro é a base do conservadorismo. Prudência entende da perfeição humana. Prudência fala sobre, vamos mudar, mas calma lá, vamos devagar, calma. Lembre-se, quando falar de prudência, lembra-se do Davi, tá? Imperfeição humana, lembra do Rafa. Essa imperfeição humana aqui, sendo trabalhada por Deus dia após dia. Prescrição, lembra? O que passou pelo tempo e sobreviveu. O que sobrevive o tempo, os bons valores, os bons costumes. Tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa boa, não é possível que não tenha, que passou de pai para filho e por aí vai. E que você quer passar para os próximos também. O segundo ponto é sobre as instituições intermediárias. O conservadorismo defende que o Estado não tem que ser o provedor de tudo. Ah, não? Não. Então, ele defende camadas para proteger o indivíduo do Estado. E quais são essas camadas? Primeiro, família. Parte do pressuposto de que se um homem ou uma mulher está bem enquanto família, qualquer coisa se resolve. Pode estar chovendo canivete lá fora, se a sua família está em paz, seus filhos estão em paz, sua esposa está em paz, tudo vai ficar em paz. Irmão, pode estar chovendo canivete, se dentro do meu lar tem paz, não importa a dívida, não importa problema, está tudo certo. Nada pior do que já ter tanta coisa para fazer fora de casa e chegar em casa, só problema. Então, o conservadorismo defende a ideia de família como uma base para o indivíduo ficar bem. A segunda ideia de instituição, a comunidade. E aí a comunidade entenda, igreja, associações civis de ajuda, como tem lá em Mariporã, lá, pastor, na Serra, a SAVE. Então, enquanto família, o ser humano está fazendo parte daquele ambiente dele, privativo. Enquanto igreja ou sociedade, ele está se organizando em grupo com valores semelhantes, com propósitos semelhantes, com objetivos semelhantes e, por fim, valores. Então, o conservadorismo defende isso. Ora, vamos olhar agora para a Bíblia. Se a gente comparar, a trindade divina que a gente considera é Deus, família, igreja, sociedade.
Deus acima de tudo. É a nossa base, é a nossa pirâmide. Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças e toda a tua alma. Segundo ponto, tua família. Como é que você vai amar quem você não conhece? Se você não consegue compartilhar amor, carinho com a sua própria família. Antes de amar o da rua, ame a sua família. Antes de fazer por alguém na rua, faça pela sua família. Depois vem a igreja como instituição, né? O Davi, tenho certeza que se eu perguntar para o Davi, eu ou a Jéssica? Claro, é óbvio. Viu, Jéssica? Ele falou eu. É óbvio. Então, Deus, família, igreja, sociedade. Eu ou sociedade? Tá vendo? Ai de ti, homem. Aleluia. Essa base do conservadorismo faz sentido também para a perspectiva bíblica? Faz. Bom, o que difere? Presta atenção agora. O conservadorismo é muito legal, é ou não é? Até agora não é legal? Bom, não é? Beleza. O conservadorismo, ele procura manter as bases, sim ou não? Ok. Por que eu falei que depende se é algo bom ou não? Quem está acompanhando pelos jornais o que está acontecendo no Irã? Onde o governo lá arrebenta com as mulheres só porque uma burca não foi colocada adequadamente. Arrebenta, mata, some. O que você acha desse conservadorismo? Ele é bom? O que você acha do conservadorismo na época de Jesus? Quando Jesus chegou pregando boas novas, e ele dizia assim, que os homens observavam a lei em detrimento do ser humano. E ele dizia assim, a lei é para o ser humano, e não o ser humano é para a lei. Quando ele curou no sábado, e Jesus curou no sábado, qual foi a preocupação dos homens da lei? Foi com a pessoa que estava curada ou foi com a lei? É bom esse tipo de conservadorismo? O conservadorismo que coloca as coisas acima do ser humano? Não. E aí Jesus chegou e ó. Quer ver outro tipo de conservadorismo? Vamos olhar para a Rússia. Independente da situação. Estados Unidos também pode ser. Quem está sendo enviado para a guerra? É o presidente Putin? Quem que ele manda para a guerra? Jovens! Imagina você, Roger, na flor da idade, sendo obrigado, tá de repente aí já se preparando para dar uns beijos. Passou a vida toda na vontade, vai começar a namorar, vai casar, aí de repente chega o Putin e fala, vem para a guerra. Aí o Roger vai falar, logo na minha vez? Teve o Davi, teve o Rafa, na minha vez. Vai ou não vai, Roger? Aleluia. Ele não está indo, ele está causando um tumulto e ele está mandando os jovens morrer naquela batalha. Esse tipo de conservadorismo é bom? É pela mãe Rússia. É bom? Não. Então o conservadorismo, por si só, ele não necessariamente é bom. Pegou a visão? O conservadorismo humano, como ciência humana, como filosofia humana, ele não necessariamente é bom. Vamos manter o Congresso Nacional Brasileiro como sempre foi. Isso é ser conservador, sim ou não? O que o STF costuma fazer constantemente? Vamos deixar tudo como era. Vamos deixar tudo como está. É um tipo de conservadorismo. Diabólico. Porque protege bandidos. Faz sentido esse tipo de conservadorismo? E nos tempos de Jesus, e aí é onde eu entro dizendo que Jesus foi progressista, não é que ele foi progressista, e nem conservador, mas ele veio para restaurar a ordem divina. Lembre-se que no reino ele disse, o meu reino não é desse mundo, e daqui eu não sou. Na época dele, tinha
uma turminha, da turma dos Zebedeus, tinha uma turminha que achava que Jesus tinha que ser revolucionário. Vamos lá, Jesus, vamos se revoltar contra o Império Romano. E Jesus disse, não, meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Em outro momento, Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus chegou e começou a trazer boas novas, alguém pode dizer que ele foi progressista. Por quê? Ele bateu de frente com os tradicionalistas, com os conservadores daquela época. E aí é onde eu entro dizendo, nem todo conservador é cristão e nem todo cristão é conservador. Nós temos que manter os nossos pés e as nossas bases na palavra de Deus, tendo como premissa o ser humano. Jesus chegou e disse o seguinte, ouviste o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, te digo, se somente pensar, já cometeu adultério. Jesus pegou a lei que era escrita, documentada e formalizada, e a tradição dos homens. O que ela fazia? A tradição dos homens. Eu vou me separar dela. Eu vou, sabe por que eu vou separar dela? Porque ela me traiu. E lá estava escrito que, se adulterasse, podia dar carta de alforria. Não é? Só que a lei não dizia da intenção do coração. Às vezes o camarada, ele não adulterou, mas ele em casa provocava a sua mulher, batia na sua mulher, judiava da sua mulher, humilhava a sua mulher, detonava a sua mulher. Ou seja, ainda que ele não tenha adulterado, ele provocou aquilo, intencionalmente. E aí vem Jesus olhando para dentro do ser humano, eu conheço a intenção do teu coração, eu conheço a intenção do teu coração, eu conheço você. Sei bem o que você está pensando, o que você está intentando, e quero dizer, acaba agora. Pegou aí ou não? Eu conheço bem você, e isso acaba aqui e agora. E aí Jesus vai e diz assim depois, se você somente pensar, a intenção, eu estou olhando a intenção. Jesus fez assim, todas essas leis, jogo fora, porque eu estou dando valor ao princípio de tudo. Deus fez o homem e a mulher, e é a esse que eu vou dar valor. Sabe onde nasceu o direito dos, como é que fala? Os direitos humanos? Quer saber onde nasceu? Na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo se entregou, por mim e por você, tomou o nosso lugar. Foi lá que nasceu os direitos humanos. O verdadeiro direitos humanos, e não o direito dos manos. Jesus na cruz do Calvário olhou por mim e você, entendendo que eu e você não tinha competência para cumprir a lei dos homens. Aquela tradição estava podre. E aí é onde eu entro dizendo para você, o cristão, ele tem que ser conservador ou progressista, vai depender do momento. Nós não temos que ter um lado específico. Nós devemos ter os nossos pés na palavra de Deus. Jesus chegou provocando mudanças. Para muitos, Jesus era progressista. Ele estava abalando com as bases da tradição. Por que Jesus estava fazendo isso, Roger? Porque os homens poluíram a lei, poluíram a tradição, deturparam a tradição em benefício próprio. E toda vez que houver um homem, até aqui, se um dia, tenho certeza que não vai acontecer, mas se um dia acontecer do nosso líder mor se rebelar contra Deus e começar a ensinar algo que não seja o evangelho de Cristo, a Bíblia já recomenda o que fazer. Anátema.
E nós temos que ir para cima dele, levar ele na salinha do misericórdia ali. Entendeu? Não necessariamente o cristão é conservador ou ele é progressista. E o que o cristão é? Cristão! Filho de Deus! Igreja do Senhor! Que deve preservar sempre o cuidado com a vida humana. Lembra que eu preguei há 2 ou 3 semanas atrás, eu disse o seguinte: qual que é o principal crime no reino de Deus que nós devemos trazer à terra? Quem lembra? Qual que é o principal crime? Soberba. No reino de Deus tem lei. E o principal crime no reino de Deus é a soberba. E me desculpa dizer, o que essa escola fez foi soberba. O querumbi ungido, está lá no livro de Isaías, encheu o coração de soberba e caiu. A escola também caiu. E todo aquele que se ensoberbece, cai. Qual que é a maior virtude no reino de Deus? A humildade. Se por um lado, o maior crime é a soberba, no reino de Deus, a maior virtude é a humildade. E sabe qual que é a regra de convivência? Reciprocidade. Grava isso. Se nós formos recíprocos um com o outro, eu vou querer o bem do Davi, o Davi vai querer o meu bem. Eu vou ajudar o Davi vai me ajudar. Eu vou trabalhar pelo Davi, o Davi vai trabalhar por mim. O Davi vai ficar de boa esperando que eu faça tudo, Davi? Não. Eu vou esperar que a Aline faça tudo e eu vou ficar de boa? Não. Nós vamos dar as mãos, nós vamos trabalhar junto, nós vamos chorar junto, nós vamos crescer junto, nós vamos caminhar juntos, nós vamos vencer juntos. Isso é reino. E se esse reino se desestabilizar, nós temos que entrar firme. E se tiver que dar a louca, como Jesus fez, batendo de frente com autoridades políticas, Jesus bateu de frente. Autoridades eclesiásticas, Jesus bateu de frente. Professores, Jesus bateu de frente. E até os endemoniados lá também Jesus tratou. Se demandar de você, tenha capacidade intelectual, cognitiva e força de vontade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Se Deus te chamou, vai para cima. Isso é ser conservador. Conservar os princípios da palavra de Deus. Quando eu digo conservador agora no sentido da igreja do Senhor, nós somos conservadores? Sim. E qual que é a base do nosso conservadorismo? É as bases filosóficas? Não. É a base bíblica. E seja um governo de esquerda ou de direita, seja ele conservador ou progressista, se sair um pouquinho da palavra, nós temos que ser uma pedra, uma rocha resistente a qualquer tipo de governo que não entender isso. E todos aqueles que baterem de frente conosco, tem que saber que está batendo de frente com a igreja. E nesse ponto eu quero fazer um apelo para acabar. Eu vou colocar esse texto e outras informações lá no grupo da igreja. Meu pastor, não me entenda mal no que eu vou dizer. A Bíblia diz o seguinte: se possível for, tende paz com todos. Nós vivemos um momento que não é momento a gente ficar brigando por teologia. Esses dias um amigo católico, estudioso, veio querer falar comigo sobre isso. Eu falei, não é o momento. Nós cristãos, não importa se católicos, protestantes, anglicanos, não importa. Nesse momento, nós temos outras coisas mais importantes para juntos lutarmos. Por isso, eu vou lhe dar a mesma recomendação que Paulo deu para Timóteo. Não se envolva com questões loucas. Por favor, ame o nosso irmão católico.
ame o anglicano, é cristão, tem a Bíblia como base de fé e de vida, ame ele e diga para ele: não vamos brigar, vamos lutar junto por coisas que são maiores do que nós, porque uma das táticas do mal é dividir para conquistar, e nós não podemos estar divididos. Católicos não falam com protestantes, protestantes não falam com católicos, e fica numa questão, numa briga teológica. Não é momento disso. Você tem um amigo católico? Diga para ele: você é cristão também. E nós temos coisas maiores para juntos lutarmos. Crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, crê? Amém. Crê no Senhor Jesus como Redentor? Creio. Amém. Qualquer coisa a mais é o que Paulo diz para Timóteo: deixa essas loucuras de lado, essas baboseiras de lado e foca no que importa. Vou fazer esse pedido para vocês e vou começar a orar já, vou orar agradecendo a Deus. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo momentos que a tendência é só piorar. Nós precisamos de estar unidos. Não crie caso, não permita com que pessoas criem casos. Nós cristãos estamos unidos contra o modismo. Esses dias alguém disse: esse negócio de família tradicional está acabando com a gente. Na mídia. Não é brincadeira. Não adianta a gente pular, sapatear, rodopiar, falar línguas estranhas. Não adianta se nós não tivermos uma postura na nossa sociedade. Língua estranha edifica você mesmo. Sair correndo na igreja edifica você mesmo. Precisamos dar as mãos e lutar por uma sociedade mais justa. Uma sociedade mais eclética, uma sociedade que respeite de verdade pontos de vista diferentes. Antigamente diziam que nós não respeitávamos. Hoje a igreja respeita até demais. Hoje eu vejo a igreja sendo desrespeitada. Pegou a visão? Me ajuda com isso. Eu confesso que eu fiquei emocionado quando eu vi aquilo. Mas eu preciso compartilhar isso com você, porque você é meu irmão. E junto nós vamos formar uma bazuca para metralhar com palavra, com Bíblia, com sabedoria, com conhecimento, com graça, com unção. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz lá no livro de Oséias que o povo de Deus foi destruído porque faltou sabedoria, conhecimento. Precisamos nos aprofundar no conhecimento do quê? Tudo. Por isso vem comigo, vamos dar as mãos e vamos lutar junto, amém? Amém, meu pastor? Pode ser? Então vamos orar juntos, amém? Aguenta aí levantar? Aleluia.